Sou o professor Fábio e hoje nós vamos ver o que a gente precisa saber para não passar vergonha de geometria espacial. Vamos começar com o cilindro e relacionar todos eles. O cilindro reto, eu tenho aqui a área da base, é o que? É uma circunferência, então a área da base vai ser πr ao quadrado, certo? Bom, eu vou abrir ele, ó, dar um corte nele aqui e abrir ele, eu vou ter ele planificado. Observe que as áreas da base, ó, que são as tampas, já está aqui, ó, πr ao quadrado. Agora a minha área lateral vai ficar um retângulo, que vai ter a altura h, que é a mesma do cilindro, e o comprimento vai ser a parte que faz a volta da circunferência, que vale 2πr. Então quanto é que vale a minha área lateral? É um retângulo, então é base vezes altura. Então vou ter 2πr vezes h. Bom, a área total vai ser quanto? Tem que tomar cuidado aqui, eu tenho duas tampas, duas bases. Então vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Bom, o cilindro, ele pode ser um cilindro equilátero. Quando é que eu vou ter um cilindro equilátero? Quando a seção mediana, quando eu cortar ele desta maneira aqui e formar um quadrado. Para formar um quadrado, o que acontece? Aqui, a base tem que ser igual à altura para formar o quadrado. Então, a altura tem que ser 2r para o cilindro ser equilátero. Bom, o prisma reto, o que acontece aqui? O prisma tem duas bases paralelas e elas são idênticas, não é? São idênticas. Observe que eu posso ter o prisma reto, regular significa que os lados são todos iguais da figura plana que forma a sua base. E eu vou ter prisma conforme a base. Aqui é um triângulo, aqui é um quadrado e aqui é um hexágono. Então a área da base vai ser a mesma área dessas figuras planas. No caso do triângulo, vai ser um triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Já a área da base do quadrado é quanto? É L ao quadrado. E a área do hexágono regular são 6 vezes, porque eu vou formar aqui dentro 6 triângulos equiláteros. Qual é a área do triângulo equilátero? Já está aqui, ó, raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Bom, qual é a área lateral dos prismas? Pessoal, observe que todos os prismas vai ter uma lateral que é um retângulo. Olha só, vou marcar uma em cada um deles para vocês verem. Olha só, pegar aqui esta área lateral. Quanto é que vale essa área lateral? Pessoal, vale a base, que é L, olha só, é um retângulo vezes a altura H. Então a área lateral vai ser L vezes H, vai me dar uma face. Aqui eu tenho 3 faces, porque a base é triangular, aqui eu tenho 4 faces, porque a base é um quadrado, e aqui eu tenho 6 faces. Então vou botar um Nzinho aqui, ó, que vai corresponder. Para a primeira, o N é igual a 3, na segunda o N é igual a 4, e aqui o N é igual a 6, que eu vou colocar aqui para achar a minha área lateral, certo? Bom, a área da base é diferente conforme a base que eu tiver no meu prisma. Então a área total vai ser o quê? 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas tampas. É o mesmo princípio daqui do cilindro, ó. 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? E o volume? Observe que eu deixei o volume do cilindro por último. Por quê? Porque vai ser o mesmo raciocínio. Vai ser a área da base vezes a altura. Quanto é que vale a base do cilindro? πr ao quadrado. Ó. πr ao quadrado é a área da base, vezes a altura h. No caso aqui dos prismas, eles têm bases diferentes. Então vou ter aqui a área da base vezes a altura. A base pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono. Aqui vai ser uma circunferência, por isso que eu já botei direto. Mas tu pode padronizar que o volume é igual à área da base vezes a altura. Vai ficar exatamente igual ao que eu tenho do prisma e do cilindro. Bom, depois as figuras que são bicudas, no caso do cone e a pirâmide, a gente vai dividir por 3. Quando é bicuda é simplesmente isso. Bom, agora a gente vai para o cone reto, né? Eu tenho o cone reto aqui, não é? Eu tenho o raio, eu posso planificar ele, né? É o cone do trânsito, é o cone que é o chapeuzinho de aniversário. Eu vou cortar ele e vou abrir, eu vou planificar. Bom, o que eu vou ter? Esta distância aqui do centro da base até o vértice lá em cima
nós chamamos de altura. A altura é sempre reta. Aí quando for inclinado, nós chamamos de geratriz. Observe que existe uma relação entre a altura, a geratriz e o raio, formando aqui um triângulo retângulo. E eu posso aplicar Pitágoras em triângulo retângulo. Então eu vou ter que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Ah, de onde é que saiu isso? Pitágoras. Se eu tenho um triângulo retângulo, o G da geratriz é a minha hipotenusa. E o H e o R são os meus catetos. Então eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? No momento que eu abrir isso para planificar, eu olho a minha base e a minha base é o que é? É uma circunferência. Então qual é a área da base? A área da base vai ser o que é? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Pessoal, e a área lateral? A área lateral ficou esse setor circular, certo? Eu tenho aqui a geratriz e esta volta aqui é o que está preso no contorno da minha circunferência. Então vale quanto? 2πr. Quando eu fizer esta área do setor circular, eu vou ter a área lateral que é πrg, certo? Esta é a minha área lateral. E a área total? Observe que nos anteriores era 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que era 2 vezes a área da base? Porque eu tinha 2 bases. Eu tinha o fundo e a tampa. Nos prismas e no cilindro também eu tenho o fundo e a tampa. No caso do cone eu só tenho o fundo. Então a minha área total vai ser a área da base mais a área lateral, certo? E o volume do cone? Exatamente igual ao volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Só que pelo fato dele ser bicudo, cabe 1/3 do volume. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, trazendo aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura dá o volume do cilindro. Só que o cone é 1/3, porque ele é bicudo, tu divide por 3 o volume. Sempre vai ser assim, sim, nas pirâmides também, que a gente vai ver na sequência, certo? Bom, as pirâmides, eu tenho pirâmide reta regular. Observe as bases regulares, porque os lados da figura vai ser exatamente o mesmo, certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho os 3 lados, qual é a área desta base? Né? Conforme os prismas que nós vimos lá, é a mesma coisa, é um triângulo. Então isso vai dar raiz de 3L ao quadrado sobre 4, que é a área desse triângulo aqui, que ele é um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Já aqui eu tenho L e L. Pelo fato de ser regular, todos os lados são iguais. A base vai me dar um quadrado. Então a área da base vai ser L ao quadrado. E por último aqui, eu tenho um hexágono, mesmo esquema, eu vou dividir em 6 triângulos que vão ser equiláteros, e a área do triângulo equilátero, eu vou botar 6, porque são 6 triângulos, é raiz de 3L ao quadrado sobre 4, certo? Bom, a área lateral, eu vou pegar uma lateral, qualquer uma das laterais vai me dar um triângulo isósceles, certo? Que eu vou ter que calcular aqui essa altura desse triângulo isósceles, que nós chamamos de apótema da pirâmide, certo? Então eu vou fazer esta área aqui, que vai me dar quanto? A área lateral vai me dar o triângulo, que é base L, vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, vezes dividido por 2, porque é um triângulo, a base vezes a altura dividida por 2. Só que aqui eu vou ter 3 laterais. Aqui eu vou ter 4 laterais e aqui eu vou ter 6 laterais. Então vai entrar um N aqui na frente, que nós já vimos. Quando a base é um triângulo, esse N é igual a 3. Quando a base é um quadrado, esse N é igual a 4. Quando a base é um hexágono, esse N é igual a 6. É o N que eu vou entrar aqui. Esta é a minha área lateral. A área total vai ser quanto? Mesmo esquema do que o cone, ó. Área da base mais área lateral. Por que não é 2 vezes a área da base? Porque só tem uma base, só tem a base embaixo. Então quando eu só tenho a base embaixo, vai ser a área desta base embaixo, mais a área lateral, que eu vou calcular pela fórmula aqui de cima. Quanto vai ser o volume de uma pirâmide? Mesmo esquema. Vai ser a área da base vezes a altura, dividida por 3, porque é bicuda. Observe que é o mesmo volume que eu tenho nos prismas, só que o prisma ele vai reto até em cima e a pirâmide ela fecha. Quando ele vai reto até em cima, o volume é a área da base vezes a altura,
quando ele fecha a área da base vezes a altura dividida por 3. O cone também tem o cone equilátero, da mesma forma que o cilindro tem o cilindro equilátero. Observe como se misturam as coisas. Quando o cilindro era equilátero, a seção mediana, que é esse corte longitudinal, me dava um quadrado, uma figura regular. No cone vai ser a mesma coisa. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter esta configuração aqui. Quando eu cortar, aqui vai dar um triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem o quê? Todos os lados iguais. Se aqui embaixo é o diâmetro, que é 2 vezes o raio, aqui a minha geratriz vai ser igual a 2R. Por quê? Porque tem que ter os 3 lados iguais para ser um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Da mesma forma que o cilindro forma um quadrado que tem lados iguais, também é equilátero. E agora nós temos os troncos. Os troncos têm fórmulas muito complicadas para o cálculo do volume dos troncos, mas a gente vai fazer de uma maneira bem simples. Qual é a fórmula que eu tenho do cone? πr² sobre 3. No caso do tronco eu tenho 2 raios, então vai complicar no raio. Então vou repetir o que não tem raio aqui. Vai ficar π vezes a altura do tronco dividido por 3. Observe que eu tirei o raio, porque o raio que eu tenho 2 no momento que eu tenho o tronco. O que eu vou fazer? É o raio ao quadrado. Então eu vou ter o raio grande ao quadrado, mais o raio pequeno ao quadrado, mais um raio vezes outro raio. Então eu fiz essa composição do raio ao quadrado usando só o raio grande, usando só o raio pequeno, tem que ser ao quadrado, e quando eu multipliquei os dois, ele já dá o quadrado, tá? Então nós temos aqui o volume do tronco de cone. Agora para a pirâmide é o mesmo raciocínio. No momento que tu tens o volume da pirâmide, eu posso achar o tronco da pirâmide. De que maneira? O que tem diferente? A área da base pequena e a área da base grande. Eu vou tirar a área da base aqui da fórmula do volume. Então vai ficar H sobre 3. A altura do tronco dividido por 3, que vai multiplicar a área da base. Só que eu tenho 2 áreas da base. Então vou fazer a área da base pequena, mais a área da base grande, mais o produto delas. Ah, professor, mas daí vai dar um problema. Quando tu multiplicar as duas, vai dar metro na quarta. Então eu vou tirar a raiz quadrada, volta para o metro quadrado. Então não tem necessidade de decorar essas fórmulas grandes do volume dos troncos. Basta tu comparar com o volume, no caso do tronco do cilindro, com o volume, o tronco do cone com o volume do cone, e o tronco da pirâmide com o volume da pirâmide. E para encerrar, o nosso último sólido é a esfera. A esfera, não é a bola, no popular, a bola. O que acontece? O raio é a distância do centro até qualquer ponto da superfície. Tu tem que saber que a área da esfera é 4πr² e o volume da esfera é 4/3 de πr², certo? Então a área e o volume é a coisa mais importante. A área é 4πr² e o volume 4/3 de πr². Já a seção esférica é outra coisa importante. Tu tem a esfera e tu corta uma tampinha da esfera. Como se fosse uma laranja, tu tirar a tampinha. Lá na parte que tu cortou, vai surgir um raio que eu vou chamar R pequeno, porque o raio maior é aqui na linha do Equador, né? Que a gente tem a circunferência maior da esfera. Então esse R pequenininho, dependendo dessa altura, conforme eu vou subindo, aumentando esse H, o meu R vai diminuindo. Ou seja, quanto mais em cima eu fizer o corte, menor vai ser o meu raio. E esse raio aqui, esta distância, me forma também um triângulo retângulo. Se forma um triângulo retângulo, eu vou aplicar o quê? Teorema de Pitágoras, que eu tenho hipotenusa, que é o R grande, que é o raio da esfera. Então o raio ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? Um é o H ao quadrado e o outro é o Rzinho ao quadrado. Aqui a gente tem tudo que tu precisa saber sobre geometria espacial para não passar vergonha. Se você gostou dessa videoaula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal Delta Medicina Online.